Oi, gente, tudo bem? Bom, estamos aqui ao vivo, vai começar a nossa live daqui a pouquinho, né? Para falar sobre acúmulo e desvio de função. Oi, Laura, tudo bem? Meu a primeira pessoa que ia entrar aqui na nossa live. Minha mãe é a segunda, meus fãs. Oi, Elaine, tudo bem, meu amor? Que saudade de você. Oi, doutor Márcio. Ó, aqui já tem uma aluna sua, viu? A doutora Elaine. Elaine Navas. Deixa eu colocar aqui o doutor, convidar o doutor Márcio aqui. Olá, Oi, doutor, tudo bem? Oi, tudo bem, Eliane, graças a Deus. aqui. Então, vamos aqui. Eu vou primeiro começar a falar um pouquinho sobre o que é o canal, sobre o que será a nossa live. Oi, Ângela. Oi, análise gerencial. Tá aqui o doutor, tá o Lauro. Não sei se o doutor conhece o Lauro. Ele é do Sesjusc aqui de São Paulo, né? Uhum, E uhum. professor, ele falou aqui, meu professor no EJUD, na escola judicial lá. Aqui Isso. tem uma aluna sua do EPD, que é da doutora Elaine Navas, que é minha amigona, Alessandra. Bom, hoje teremos uma live com o doutor Márcio Granconato, que é juiz do trabalho, ele é mestre e doutor em Direito e Processo do Trabalho, ele é professor e coordenador da pós-graduação de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho lá no EPD, né? Tá certo? É isso mesmo. E, e aí aqui a gente vai falar sobre Oi, Fábio Pastore, que provavelmente o doutor também conhece, porque o Fábio Pastore conhece todo mundo, impressionante. Então, estamos aqui. Oi, Camila. É o seguinte, gente, esse aqui é um canal no qual a gente ajuda advogados, primeiramente também tem advogados que acabam assistindo muitas aulas, obviamente, e também voltado ao público em geral, porque é um canal de disseminação de conhecimento jurídico, que é uma coisa que a gente devia ter até na escola, né? Alguns determinados conceitos, para não haver tantos conflitos hoje em dia, né? Evitaria muitos conflitos, a gente sabe a diferença de determinadas coisas. E se quem quiser seguir a carreira jurídica, que se aprofundasse na carreira jurídica. Mas alguns conceitos básicos seria ideal ter tido na escola, mas enfim, não era assim. E não é. Então, a linguagem que a gente usa é uma linguagem muito simples, porque é uma linguagem para o público, não é uma linguagem para advogados, para juízes, e sim para o público em geral entender e depois até buscar os seus advogados, sabendo mais ou menos o que vão querer buscar. Oi, Deusmar, é meu cliente. E saberem o que vão buscar. Poxa, olha, doutora, porque eu fui contratado para fazer isso, mas na verdade eu faço aquilo. Ai, nossa, não, porque daí eu faço isso mais aquilo. O que eu tenho direito disso? Está previsto. Mas aí você pergunta, está previsto em convenção? Mas o que é convenção? Então vamos lá, né? Vamos desmistificar e vamos explicar para as pessoas em geral o que é desvio, o que é acúmulo de função, quais são as suas grandes diferenças, se as pessoas têm direito a esses adicionais, se eles deixam de ter, como é que funciona, é uma dúvida assim, é um assunto que o doutor pediu para mim, eu não quero um assunto polêmico, mas olha, é um assunto polêmico, porque é um assunto trabalhoso. É, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu estou vendo o Lauro lançando aí alguma fala bastante generosa aqui, não é isso? O Lauro é muito carinhoso, está aqui. Logo O estará no Lauro, TRT-SP, como exime é, magistrado acadêmico. o Oi, Lauro, Franciele, Alessandra Camargo.
O Lauro é sempre muito generoso. Eu vi alguns alunos, ex-alunos, né? Eu vejo também alguns advogados da comarca de Itaquaquecetuba. Eu estou longe da comarca já tem uns 3 ou 4 anos. Hoje, até sem querer cortar o doutor, mas cortando, eu estava conversando com o doutor André Camonese, né? Sei. Aí ele, estou sabendo que você vai ter live com o Conde de Itaquá. Ele me chama assim, ele fala que eu mando muito lá. Mando nada, é bobagem dele. Aí E você vai ele ter fica me live com o gozando. Conde de Itaquá. Ele fica me gozando com esse apelido. Mas o fato é que eu tenho saudades, muitas vezes, de Itaquá. O problema para mim é a distância, é muito longe da minha casa. Eu moro em Atibaia e daqui até Nós, Itaquá né? 90 quilômetros. É muito cansativo, mas eu sou o juiz titular de lá há mais de 10 anos, desde 2009. 2009. Estou afastado de lá para compor a 16ª turma há mais ou menos uns 3 ou 4 anos. Eu já perdi a conta, essa pandemia bagunçou um pouco os calendários, né? Já faz um bocado de tempo que eu estou fixo no tribunal e estou distante. Então, ver os advogados que estão aqui, as advogadas que eu estou vendo, é motivo de muita satisfação e alegria. Dá um pouco de saudades, viu? Não posso negar. Não tem jeito, porque o dia a dia ele é complicado. Aqui, ó, o Laura aqui, vamos marcar outro churrasco em Atibaia. É. Com certeza no próximo o doutor Márcio estará aqui, hein? Doutor Márcio que me indica marceneiro. É verdade, eu indiquei um marceneiro um dia, é verdade. Nossa, que ele é maravilhoso, super bonzinho. Sim, sim. Ai. A gente tem que se ajudar aqui em Atibaia, né? Porque não é tudo que se tem. Eu busco muita coisa em Campinas, acabo buscando lá, porque é Sim, sim. próximo, né? Exato. E, enfim, vamos lá. A palavra do doutor, aqui a estrela não sou eu, na verdade, eu só faço uma apresentação, eu falo muito da linguagem, né, que é bem voltada para todos, né, porque depois eu jogo no YouTube e eu quero que as pessoas... o objetivo do meu canal é realmente disseminar. Oi, Reinaldo, meu irmão, tá aqui, gente da Austrália, que tá lá na Austrália, aqui assistindo a gente, do outro lado do mundo, porque, né, para buscar e entender com palavras simples o que é o que dentro do direito, já que todo mundo pensa que advogado só fala difícil. Advogado, juiz, é tudo a gente tem uns rótulos aqui que não sei nem por quê. É necessário debelar, né? Ou seja, afastar, eliminar o juridiquês. Exatamente. Mas esse assunto que nos traz aqui hoje, é um assunto que de fato não tem muita dificuldade. A dificuldade que a gente encontra, na verdade, é a falta, muitas vezes, que nós encontramos, né? E não é falta, é, na verdade, uma falta de investigação de disposições na CLT a respeito do tema. A CLT não é muito clara a respeito desse assunto, e isso dá margem a interpretações que acabam prejudicando muito o trabalhador, não é? Quando o assunto é desvio de função ou acúmulo de funções. Nós vemos decisões assim, que nos deixam bastante apreensivos, porque o empregado comprova que ele realmente passou a fazer algo diverso para o que ele foi contratado, e, no entanto, ele tem o pedido dele indeferido, pedido de diferenças salariais indeferido. Isso não é difícil. Isso acontece muito por conta daquele artigo 456, parágrafo único da CLT. Então, esse é o grande desafio. O assunto em si é relativamente simples. Ele é também relativamente novo na Justiça do Trabalho. Ele não é um assunto muito antigo. Quando nós vemos outros assuntos como equiparação salarial, hora extra, adicional noturno, fundo de garantia, e comparamos com o pedido de diferenças salariais por acúmulo ou desvio de função, nós percebemos que ele é um assunto relativamente novo no fórum. Né? Os processos são relativamente novos com essas pretensões.
E daí talvez então venham essas decisões que patinam, né? Ora decidem a favor, ora contra, enfim. O que a gente quer então nessa noite aqui é deixar isso um pouco mais claro, não é? E como é um fórum aqui destinado à advocacia, também auxiliar na medida do possível, sem qualquer pretensão, o advogado a formatar uma petição bem feita, né? Bem feita. E eu creio que o primeiro cuidado que o advogado deva tomar quando o assunto é desvio e acúmulo de função é a distinção que há entre as figuras. Nós não estamos falando de um tema sinônimo. Desvio e acúmulo não são expressões sinônimas aqui. São expressões diferentes, não é? Então, quando eu falo em desvio, eu falo do trabalhador empregado que foi contratado para fazer X e passa a fazer Y, não é? Isso é desvio. Eu fui contratado para ser ajudante e agora eu sou motorista, não é? Eu mudei de função. Eu faço outras tarefas às quais correspondem uma nova função. Então, isso a gente chama de desvio. Agora, quando a gente fala de acúmulo, não é? Eu fui contratado para fazer X e agora faço X mais Y. Então, eu fui contratado e não para ser... recebo para isso. E não recebo para isso. Então, eu fui contratado para ser ajudante, agora eu sou ajudante e motorista, não é? Eu faço as duas coisas simultaneamente. E meu salário não foi alterado. O meu salário continua igual. E isso, então, é motivo de discussão judicial, porque o trabalhador se sente injustiçado, é realmente uma injustiça, ingressa com a sua reclamação trabalhista, e aí se vê aí diante de algumas decisões que muitas vezes nos deixam assim bastante apreensivos, para dizer o mínimo, porque elas indeferem aquilo que muitas vezes está devidamente provado. Então, o primeiro elemento importante aqui é que a gente tem que distinguir uma coisa da outra, né? Uma coisa é o desvio, outra coisa é o acúmulo. Há advogados que até mesmo fazem o pedido junto, do desvio e do acúmulo, como se fosse tudo uma coisa só. Então, já que o senhor perdeu um, tem o outro. E, na verdade, não é assim que as coisas devem ser, né? Ele pode até fazer os dois pedidos, isso de fato aconteceu naquela relação de emprego, mas o mais comum é que apenas um ou outro tenha ocorrido, então ele deve limitar o seu pedido àquilo que efetivamente aconteceu, relatando e nominando isso adequadamente. Não é? Esse é um primeiro cuidado que ele tem que ter. Tanto um como o outro podem acontecer de formas provisórias, a gente também não pode esquecer disso. Nem sempre isso se perpetua, não é? Pode ser alguma coisa que não veio para ficar, foi pontual, não é algo habitual, que gera uma expectativa de sempre permanecer ali. Então, há, de fato, uma possibilidade do desvio ou do acúmulo serem transitórios, e isso também vai poder render ensejo a um pagamento, não é? Isso também vai poder render ensejo a um pagamento. Nós temos um desvio que, inclusive, é reconhecido pela lei, que é a substituição. Não é? Meu chefe sai de férias. Isso é um desvio, não é? No mais das vezes. Pode até ser um acúmulo também, e a CLT regulamenta isso, não é? Mas é transitório, não é permanente. Então, quer dizer, nós temos algumas normas ali que retratam a matéria, ainda que de forma assim muito discreta, digamos assim. Ela tangencia o tema, né? Mas seja como for, essa é a diferença. Agora, um outro problema que a gente já sabe o que é desvio e a gente já sabe o que é acúmulo. A outra questão que importa aqui é saber o que é função, né? O que é função? Porque é muito comum chegar alguém lá na audiência e falar assim, eu era porteiro e é um absurdo o que eu fazia, porque eu abria a porta e também atendia o interfone e fazia uma outra coisa ainda. Dava informação para quem pedia. Aí você fala assim, então eu Mas acumulava. isso não faz parte da sua função. E aí você fala assim, mas isso é acúmulo de função? Acúmulo de função. E às vezes até, eu era obrigado a, sei lá, varrer o chão da guarita. Aí você fala assim, bom... Receber a correspondência. Eu recebia a correspondência e tal. Então você fica assim, poxa, mas essa pessoa não entendeu, né, muito bem. Ou ele, empregado, ou o seu advogado, não entendeu muito bem o que significa uma função, não é? Porque quando a gente fala em função, a gente tem que pensar na ideia de um cargo, né, que é a posição que eu ocupo na empresa, a função, que é aquele feixe de tarefas que eu desenvolvo, não é? E as tarefas em si, que isoladamente consideradas, não querem dizer muita coisa.
Então, vamos supor que eu tenha lá numa empresa, eu sempre dou esse exemplo porque ele é muito bom, sabe? Vamos supor que eu tenha lá na empresa um cargo que é o de motorista. Qual é a função do motorista na minha empresa, do meu exemplo? A função do motorista lá é dirigir o veículo, não é? É levar, é transportar a mercadoria com o veículo de um destino para o outro. Essa é a função dele, que envolve as seguintes tarefas: dirigir, cuidar da manutenção desse veículo, ficando atento ali aos seus pneus, Abastecer. eventualmente até abastecer nessa empresa, eventualmente até abastecer, eventualmente higienizar o caminhão para que ele fique com uma aparência decente. Ou seja, há um feixe de tarefas que compõem aquela função que correspondem ao cargo de motorista naquela empresa. Isso vai anotado na carteira, né? O cargo da pessoa, qualquer motorista, corresponde a uma função. O que é essa função? É um feixe de tarefas, não é? Então, por vezes, uma tarefa ou outra é agregada porque isso é da dinâmica empresarial, ou suprimida porque isso é da dinâmica empresarial, o contrato não é estático, mas uma só não é suficiente para constituir uma função, para se falar em acúmulo. Agora, vamos imaginar um outro exemplo, do mesmo É a mesma motorista. coisa que falar que o juiz só veio para sentenciar, mesma coisa, né? É, mais ou menos essa ideia, quando o cargo de juiz envolve uma série de tarefas, não é? Mas, enfim, imagine você agora, esse mesmo moço aí, esse mesmo motorista, agora ele está numa empresa onde a função de motorista, não é? A função de motorista envolve não só a tarefa de dirigir para levar e trazer a carga, mas também a de carregar e descarregar o caminhão. Entendeu? Naquela dada empresa, aquela função envolve um feixe de tarefas mais amplo, que corresponde a dirigir, portanto, transportar a mercadoria ao volante, limpar o caminhão, abastecer, mas também carregar e descarregar a carga. Talvez até cobrar o cliente e receber a fatura. Compreende? Então, aquilo é inerente, ele foi contratado para isso. Então, a gente não pode falar que ele acumulou coisa alguma. Por que ele não acumulou coisa alguma? Porque ele sempre foi alguém que fez aquilo porque esse é o conteúdo do seu contrato de trabalho. Uhum. Isso é a função dele, essa função de motorista ali na empresa, esse cargo, essa função, envolve um feixe de tarefas mais amplo. Ele não tem direito a nada por conta disso. Agora, imagine agora, volte para o primeiro exemplo. Esse moço aí que só dirige. Ele só vai e volta com o caminhão. Por quê? Porque ele tem um ajudante que carrega e descarrega. Aí mandam embora o ajudante e falam assim, agora a coisa do ajudante é você que faz. Aí Ou vão agora acumular a funçãozinha do amigo, do coleguinha. Agora aqui, mudou, né? porque o feixe de tarefas do ajudante foi imposto a mim. Eu passei a trabalhar mais, não é? Ou dar um serviço mais valioso pelo mesmo valor pelo qual fui contratado. Então, aquela ideia do pacta sunt servanda foi objeto de quebrei o contrato. Eu rompi o contrato. Eu posso até falar numa rescisão indireta. Por quê? Porque foram exigidos serviços alheios ao contrato. Meu contrato tinha um objeto, só dirigir. Porque esse era o conteúdo da minha função. Agora eu faço mais. Agora eu dirijo e tenho que carregar e descarregar. E detalhe, pelo mesmo valor. Ou seja, eu tenho um agravamento da minha condição contratual. Há um problema que diz respeito a uma alteração contratual lesiva. Não é? E eu não posso ter alteração contratual lesiva. Por quê? Porque é lesivo, porque eu faço mais pelo mesmo, não é? Sim. Há um desequilíbrio econômico do contrato, porque ganhando a mesma coisa, o meu empregador está se enriquecendo, porque ele exige mais de mim, mais do que eu pactuar. Isso é o que todas as teorias que a gente pega, teoria, né? Toda a jurisprudência que a gente pega é exatamente nesse sentido, porque o empregador acaba se enriquecendo do trabalho do outro. Por quê? Porque ele deixa de de contratar uma pessoa a mais, porque esse já supriu aquelas atividades do outro. Mas entenda, é necessário que haja esse desequilíbrio econômico, é necessário que haja um problema aí relacionado ao conteúdo da minha atividade ali na empresa, o feixe de atividades. E isso tem que tomar um cuidado tremendo. No meu primeiro exemplo lá,
em que o motorista fazia tudo, Nossa, dançou, ele não vai ganhar professor nada. aqui, viu? Só tem professor aqui Ah, é? querendo. Aqui, ó, Carlos Augusto, que ficou falando que tem, estava olhando para o seu livro aqui na estante. A Cristina Olmos, que ela A dá. Cristina Olmo, tá aí a Foi minha Cristina professora Olmo? na PUC, Ah, é? Ah, a no Cristina, COGEAI. ela, Aqui, a Fabiana também tá aí. só tem gente, olha, de peso aqui, Mas viu? acredite, eles são todos meus inimigos. Eles entraram aí para encontrar alguma falha no meu discurso e depois me criticarem, fazer algum meme. São meus inimigos. Imagina, tá todo mundo te elogiando aqui. Até o Carlos tá aí. Nossa, o Carlos deve ter o botão Professor Fabiano Zavanella. Muito bem, é um prazer tê-los aqui. São todos professores da EPD muito queridos. O Carlos trabalha comigo há mais de 15 anos, acho que 17. Né? O Carlos, quando eu conheci, ele era muito novinho. Agora, nossa, já está tão velho, coitado. Bom, então, assim, ó, voltando para o nosso assunto, isso daí é muito importante, né? A gente ficar atento para essas questões, porque é por isso que muitos pedidos são indeferidos. Olha lá, a Cris está dizendo que está de olho. Eu sei que ela está de olho. Cris, você é meu próximo alvo, viu? Ó, o Marcelo eu já peguei. O Marcelo Valença vai fazer comigo uma live sobre bancários. A Cris vai... Ó, você tá na mira, viu, Cris? Ó, o Lauro está dizendo que o Carlos embargou a explicação, porque o Carlos ele é advogado, ele gosta de recurso de revista. O negócio dele é para questionamento, ele pré-questiona tudo. Até a caixa do mercado ele vai questionar se ouvir, se entender que tem uma obscuridade, uma omissão. Bem, mas vamos lá. Aí, ó, vamos já deixar de consegui lado mais uma essa professora, bagunça. viu? A Cris aceitou. A Cris Obrigada, vai. Cris. Fala de discriminação, que ela é especialista em discriminação. Ela é especialista. Não, e ela é uma fofa. Porque assim, né? E quando eu fiz a pós, ficava eu, ela, Marcelo, comendo pão de queijo antes da aula, assim, batendo papo. Ela é uma pessoa gostosa de você conversar, Ela come né? todo o pão de queijo lá na IPD também. A gente até esconde dela o pão de queijo. De tanto que mas, enfim, por que... Agora, vamos partir agora para um outro... Primeiro, por que muitos pedidos são indeferidos? Porque, primeiro, o advogado pede errado, não é? Ou faz uma entrevista diferente e não consegue entender o que está acontecendo. O pessoal fica brincando, a gente não vai conseguir levar o tema adiante, eles não vão parar. Que eu sei que o doutor está querendo brincar também, ó. Ele quer participar, gente. Eles não vão parar, eu sei que não vão parar. Eu conheço. Qual é o outro motivo para ter problema com esses pedidos, né? O outro problema que a gente tem é o 456, parágrafo único da CLT. Eu até abri aqui, teve uma hora que eu não sei se o doutor percebeu, eu estava lá aqui digitando. Eu quero ler os artigos. Pode ler o 456. O artigo e o parágrafo. Então, por isso que eu estava abrindo aqui no site do Planalto. Está aqui. Artigo 456. A prova do contrato individual será feita pelas anotações constantes na carteira profissional ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios em direito. Parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa de tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal, que é onde ferra tudo, né? É aí que o desembargador nega provimento ao recurso. Ele só repete o texto legal e fala assim, você não tem direito, não tem previsão legal. Ainda fala assim, não tem previsão legal. O juiz fala isso, o desembargador. Aí o ministro também, um monte de gente fala. Até a reclamada fala. E se eu fosse advogado de reclamada, eu também diria. Todo mundo gosta de falar isso. Né? Todo mundo gosta. Sim, é prático falar. Prático. A Cristina está chamando a minha filha para participar. Minha filha é acadêmica do direito do 1º ano. E ela está chamando. Eu acho que ela está estudando essa hora, viu, Cris? Eu espero, pelo menos, né? Mas, enfim... Olha esse pai, meu Deus! Não é minha filha, Laura. O que esse artigo está dizendo para a gente? Esse artigo está dizendo o seguinte, olha,
Primeiro conceito que a gente tem que ter é que a interpretação do direito do trabalho nunca pode ser uma interpretação em pégios, né, para piorar a condição do trabalhador. Toda interpretação, quando você tem um texto obscuro, quando você precisa preencher uma lacuna, qualquer coisa que você vai fazer é sempre em melius, né? Acho que essa é a expressão correta. Para melhor, tem que melhorar, tem que trazer mais progresso social. É isso que diz, é isso que manda o artigo 7º da Constituição Federal. Esse é o princípio da justiça do Exato, trabalho, né? da natureza do direito do trabalho, não tem como errar isso. Mas eis que leem ali e fazem uma interpretação para piorar. Assim, ó, se não tiver nada escrito, você pode fazer o que você quiser, o que mandar. Se ele mandar você se vestir de palhaço e pular na rua para fazer uma promoção, você vai ter que se vestir de palhaço e pular na rua com aquela roupa do Mickey. E aí você fala assim, mas caramba, não é isso que pode querer dizer esse artigo. Eu penso que esse dispositivo, 456, parágrafo único, ele visa, antes sim, preservar o contrato de trabalho. A meu ver, o que está embutido aí é, inclusive, o princípio da continuidade do vínculo empregatício, da relação de emprego. Ele olha, o legislador fala assim, olha, a prova do contrato se faz assim, assim, assim. E na falta de um objeto expresso, na falta de um objeto, que é requisito essencial para a validade do negócio jurídico, do contrato, portanto, na falta do objeto, que é justamente o que o empregado vai fazer, eu presumo, para quê? Para preservar esse vínculo, que ele se obrigou a fazer tudo aquilo que for compatível com a sua função, com a sua condição pessoal. É só isso. A ideia aqui é preservar o contrato. É um mecanismo de preservação para resguardar a validade do ajuste. Por quê? Porque seu objeto não ficou explícito. E como é que vai surgir esse objeto? Esse objeto vai surgir no cotidiano se ele não tiver expresso, não é? Mas em momento algum esse artigo dá um salvo-conduto para eu exigir do meu trabalhador o que eu bem entender. Se isso não foi estabelecido logo no início, ou se o cargo, que normalmente dá uma dica, né? O cargo normalmente dá gera uma presunção do que eu vou fazer. Mas se o cargo é um cargo genérico, como por exemplo polivalente, ajudante geral, esses nomes... Operador de loja. Que você não sabe o que significa ao certo. Então, o que vai mostrar o conteúdo dele? Ora, o cotidiano, o contrato realidade, que a gente tanto ouve falar. É isso que vai acontecer, não é? Então, o cotidiano vai revelar o conteúdo desse contrato. E eu vou interpretar, portanto, o 456 no sentido protetivo, de resguardo, de manutenção do contrato, e não vou dar um poder desmesurado para o empregador para ele fazer o que bem entender com esse empregado, não é? Isso não faz o menor sentido de ser admitido, como a gente vê em inúmeras decisões, não é? E quando eu leio o artigo desse jeito, leio também a necessidade de se observar o que foi pactuado, o equilíbrio econômico do contrato, a proibição do enriquecimento sem causa, a boa-fé do contrato de trabalho. E quando eu chego ainda no artigo 460 da CLT, que fala que o juiz, se não for estipulado um salário, ele pode estipular, observando o que acontece naquela categoria ou até no mercado de trabalho, olha, eu chego à conclusão de que eu tenho mais do que dispositivos suficientes para deferir, para conferir aquele direito. Há outras leis que tratam disso também, a lei do radialista, a lei do vendedor pracista, são leis antigas que também falam de adicionais por acúmulo de função, ou até no nosso caso, um desvio. O que mais ajuda é quando tem na convenção coletiva, né? Mas a gente, com a reforma trabalhista, os sindicatos perderam muita força, né? É muito raro ter isso, é muito raro, é muito raro, é muito raro. Que era o que facilitava, até para você ter parâmetro para digitar adicional, enfim, para você ter percentual. É muito raro ver uma convenção que serve para alguma coisa, a verdade é essa. Porque a maioria só repete a lei, né? É lamentável isso. Mesmo antes de reforma, isso não tem a ver com reforma trabalhista. Não, é que perdeu-se a força. Eu vejo muito no reajuste salarial, a coisa ficou bem nítida, né? De queda, assim. Eu acompanho muito a do varejista, né? Que é um sindicato forte, e ela, você via assim, as atualizações salariais 7%, 8%, de repente passou para 2%. Eu sou um crítico voraz a sindicato. Por quê? Porque hoje a gente na reforma fala o quê? Que acordo vale mais que convenção. Está na lei. Não é isso? Está na lei. Então, o que esse sindicato devia fazer? Negocia por empresa.
É muito mais fácil de Não, conquistar, se eles têm associado e obter meios para vantagem. trabalhar, eles têm, isso é um É. fato. Mas, infelizmente, sindicato não... esse sindicato não quer trabalhar. Vamos Eu dar fico assim, doido. vamos dar assim, Eu sou vamos um dar assim. crítico ao sindicato. Eu sou crítico. Crítico. Mas, enfim, voltando ao nosso assunto aqui, o que acontece? Eu penso que o 456, bem interpretado à luz da Constituição Federal, não é, com os olhos postos na Constituição Federal, eu penso que traz para nós uma interpretação justa e adequada do significado dessa matéria, e aí então o juiz tem argumentos de sobra para deferir a diferença salarial. Tem gente que fala assim, tem que deferir uma indenização, não é indenização coisa nenhuma, não é? Tem que deferir de salário, diferença de salário. Por quê? Porque tem que contraprestar, tem que pagar por aquela prestação de serviço, tem que pagar aquela contraprestação para o trabalhador. É salário, não é? É salário. Então, a meu ver, eu não vejo como sustentar essas decisões, porque usam o 456, parágrafo único, como forma de agravar a condição da classe trabalhadora. E sabe o que é mais curioso? Que nós temos um artigo no Código Civil, que é o 601. O artigo 601 tem uma redação muito semelhante a essa, mas fala de um profissional prestador de serviços. E lá, isso que é mais maluco, e lá o civilista interpreta aquela cláusula, quando fala da condição pessoal, com uma cláusula que deve ser interpretada como forma de proteção da dignidade do trabalhador, que é um autônomo. Não, eu vou te falar que hoje o direito civil é melhor do que o direito do trabalho para nós. A gente vai e faz o contrário, né? Então você fala assim, caramba... É muito triste. Não é? O Lauro tá bravo com o negócio da reforma sindical aí, com essa... Lauro, não vamos entrar nessa não, o assunto é outro. Foi só um parênteses, uma nota de rodapé. Lauro, eu vou te contar um segredo de bastidor. Para eu conseguir convencer, porque foi um trabalho aqui, convencer o Dr. Márcio a fazer uma live comigo. Ele falou, não quero assunto muito polêmico. Então, ó... É que, sabe o que é? Eu fico muito irritado com muita coisa que eu vejo. Uma vez, eu critiquei um órgão público abertamente. Se fosse hoje, eu estava preso. Sabe? Porque foi num evento na ASP que eu critiquei. E uma vez também numa mesa que só tinha sindicalista, eu arrebentei com o teor de uma cláusula normativa. Aliás, uma cláusula convencional, e o redator da cláusula estava do meu lado. E eu não sabia. E eu fiquei numa saia justa, não numa justa causa. Era também uma justa causa. Numa saia justa tremenda. Porque estava o presidente do sindicato e eu desci a lenha na cláusula que o advogado tinha. Então eu falei assim, é melhor não... Eu sei que eu só me dou mal quando o assunto é polêmico, eu sei disso. Eu não vou me meter mais em assuntos polêmicos. Renata, tudo bem. Tá bom, Renata. Mas não vai ser assunto polêmico. Tá Isso. bom. Mas eu não consigo parar. Mas, enfim, esse é o quadro geral que nós temos quando o assunto é esse. Agora, nós temos mais algumas particularidades se a gente pode continuar. O que acontece? Existem alguns tipos de desvios que não geram direito a nada, não é? Por exemplo, um desvio horizontal. Quando a gente fala de um desvio horizontal, isso está dentro do poder de direção, do jusvariante do empregador, o exercício legítimo do jusvariante. Vamos supor que numa empresa eu tenho diversos cargos ali que estão no mesmo nível, sabe, hierárquico e remuneratório. Vamos supor lá uma empresa que tem uma metalúrgica, tem lá várias máquinas, então eu tenho alguém que mexe com a plana e outro que mexe com o torno. Se eu troco essas pessoas de máquina, eu não estou fazendo nada além do que exercer o meu poder de direção, porque naquela minha empresa, essas atividades, essas funções de quem trabalha na plana ou no torno, têm o mesmo grau. Isso nada mais é do que a distribuição... E recebem o mesmo salário. E recebem o mesmo salário. Ninguém vai ser desvalorizado ou desprezado porque mexe numa ou noutra máquina. E a dinâmica produtiva pode exigir isso, não é? Sem que, portanto, haja violação. De reclamante, eu pouco peço algum adicional, porque eu acho que realmente muitas vezes não é cabível. Então, eu sou bem... Eu tenho o pé bem atrás, assim. Exato. Então, esse desvio horizontal, que fica portanto, dentro do exercício do poder de direção, Laila, né, que é uma grande amiga minha, advogada,
ela está aqui. É difícil convencer o cliente, né, o reclamante, de que o desvio horizontal é inerente à função. É inerente, eu diria, ao poder de direção, não é? É o empregador na organização da atividade produtiva que acaba podendo fazer isso no exercício do jus variandi. Isso é natural da relação de emprego, não é? Agora, existe um desvio que é um desvio promoção, digamos assim. É um desvio vertical ascendente. Eu atribuo uma função mais importante para o empregado, bem mais importante, e não pago por isso. Esse é muito comum. Esse vai dar direito a uma diferença de salário. Então, é a promoção. Eu não estou obrigado a... enriquecimento ilícito por parte do Exatamente, empregador. porque ele começa a receber mais do que paga para receber. E ele tem, então, um agravamento da condição contratual. Eu dou mais responsabilidades para essa pessoa. Então, ele passa de vendedor para gerente e ganha a mesma coisa. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Claro que a gente está chegando num ponto assim que fala de gerente, né? Tem que tomar cuidado com esse negócio de gerente, que tem os cargos de confiança que podem ser regredidos, né? Revertidos para o cargo efetivo. Vamos deixar de lado essa discussão, porque é um outro assunto. Mas, enfim, no meu exemplo aqui, eu tenho um desvio de função vertical ascendente. E aí essa pessoa tem direito a um plus salarial. Sim, não é? Essa vai ter. Esse é o típico que deve o advogado buscar na justiça e qualificá-lo adequadamente, não é? Qualificando adequadamente, demonstrando isso em juízo e provando que isso não foi objeto de pactuação desde o início, o advogado tem como provar e ganhar. E claro, né, ele tem que ter uma interpretação adequada do 456, nem que ele tenha que explicar isso na petição inicial, não é? Fazer uma sustentação oral no tribunal e falar, assim, ó, pelo amor... Não pode interpretar um texto legal da CLT em prejuízo. A gente está vivendo tempos difíceis, doutor. Tempos difíceis. Exato. Agora, existe... Ó, tô vendo o Ederaldo aí, o Ederaldo é lá de Itapetininga, amigão nosso. Tem um outro problema aqui que envolve o desvio vertical descendente. Aí eu tô falando de rebaixamento. E aí, está dando moral. Aí eu falo, aí eu não falo de diferença, porque não tem, só se eu quiser devolver, né, o que eu estou ganhando. Ou então se a empresa passou a pagar menos para mim. Ou se a empresa passou a pagar menos, eu vou ter que pedir, porque não pode ter redução de salário. Mas, no mais das vezes, o que eu tenho aí é uma figura chamada assédio moral. Isso é muito comum. Na figura do assédio, eu esvazio e atribuo funções que até ridicularizam o profissional. E aí a pessoa se sente tão mal que ela acaba pedindo demissão. Exatamente. É a forçação da demissão, né? Exatamente, é o objetivo do assédio. É a punição velada, né? Aí, nesse caso, o que tem que fazer o advogado? Ele teve um desvio de função, que na verdade foi um rebaixamento funcional, foi exposto ao ridículo, não é? Isso é causa para rescisão indireta, porque ele foi trabalhar em trabalhos alheios ao contrato, e mais ainda, né? Além de trabalhar em serviços alheios ao contrato, expôs a boa fama dele, a honra, a boa fama, enfim, ele ficou ridicularizado perante todos, até clientes e familiares, né? É horrível isso. Então, aí eu vou pedir uma reparação por dano moral. É isso que eu vou pedir. Então, existem esses 3 tipos de desvios que devem ser objeto de atenção por parte do advogado na formação aí do seu pedido, né? E do juiz também no momento de julgar, né? No momento de julgar, o juiz tem que identificar o que se passa e conferir o direito pretendido com base nessa lesão que se deu ao patrimônio do trabalhador, seja material, seja de ambos, não é? Esse é um assunto que, por vezes... Como quantificar isso, hein, professor? Essa quantificação é uma pergunta boa. A gente não tem parâmetros muito razoáveis para isso. Existe uma lei do radialista que é usada como parâmetro, que fala de majorações de 10% a, salvo engano, 30% ou 40%, não lembro de cabeça. E tem também a lei lá do representante, do vendedor pracista ou viajante, que fala de um acréscimo, salvo engano, de 1/10 ou 10%. Agora eu não lembro de cabeça o percentual exato dessa lei. Uma lei bem antiga, de 57. O que acontece? Eu gosto mais dessa do radialista porque ela dá uma proporção de majoração de acordo com a capacidade da emissora. E isso transportando para a nossa realidade, eu acho que faz todo sentido. Por quê?
É natural de uma pequena empresa que você tenha muitas vezes que atribuir outra função para o mesmo Olha empregado. quem entrou aqui, que privilégio. Trabalho notável do professor Fabiano Coelho. Ah, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Nessas situações, eu penso que a gente pode pensar em algo por analogia aqui, e numa pequena empresa atribuir um percentual menor do que para uma grande, porque a capacidade econômica dela não só é menor, como também é natural desse tipo de atividade que haja uma distribuição de funções entre os empregados em eventual crise econômica, e não só isso, pela própria dinâmica do negócio. Um negócio pequeno, naturalmente, exige muito mais dos trabalhadores. É algo um pouco perigoso de se falar, a gente sabe que o risco da atividade econômica da empresa e etc., mas é algo defensável, porque pode acontecer, se eu não fizer isso, se eu não fizer esse tipo de análise, né, da realidade econômica e de emprego de uma pequena empresa, pode acontecer que eu não cumpra, eu, empregador, aquela minha obrigação de ocupação efetiva. É a minha obrigação dar trabalho. É minha obrigação dar trabalho. E se eu não tomar cuidado e não puder fazer esse tipo de acúmulo, por exemplo, né, porque alguém saiu, não tem demanda suficiente, não puder acumular funções, se eu não puder fazer isso, o que vai acontecer? Eu não vou ter trabalho para essa pessoa vai ficar ociosa. Não é? Ou então ela vai ter que ser despedida. Então a gente tem que conjugar isso em alguma medida. Por isso que eu gosto de fazer um escalonamento e me causa um pouco de repulsa essa ideia de que eu tenho que estabelecer um percentual único de 30% para toda e qualquer empresa. Acho que tem casos e casos. Eu acho que o juiz tem que usar de algum grau aí de equidade na fixação desses percentuais e assim decidir de forma mais adequada. É o que me parece, sabe? É o que me parece. Não é unânime isso. De um modo geral, o que a gente vê são 30%, um valor fixado aí. O artigo 460 dá um parâmetro para isso também, né? Normalmente o que eu vejo é mais 20%. Algo do tipo. Uhum, é isso mesmo. Entre 20% e 30%. Não é? Então, esse é o ambiente, né, que a gente tem nas pretensões envolvendo acúmulo e desvio de funções. Esse é o ambiente geral, esse é o panorama, né? Acho que, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas esse é um panorama. Assim, a live é um pouco livre, a gente não tem muito tempo, é mais de acordo com realmente o esgotamento do assunto e com perguntas que as pessoas vão fazendo, e pelo jeito não está tendo muito, tá tendo muito comentário, mas assim, não tem perguntas. A minha dúvida, por exemplo, eu tinha dúvida de como quantificar isso, por isso que eu perguntei, porque realmente é algo que eu vejo uma grande dificuldade e explicar para o cliente como é que funciona e tal, porque todo e qualquer reclamante acha que acumula ou que tem desvio de função, e não necessariamente acontece isso. Então, a gente tem essa dificuldade no dia a dia, e aí eu falei assim, vou aproveitar para perguntar, né? E aí, tá, tudo bem, tá aqui, tá, eu tô vendo, existe. E aí, agora? Como que eu coloco, quanto eu peço, né? Porque são duas coisas que a gente tem que fazer. E aí eu não sei se o pessoal tem mais dúvidas, se o doutor quer fazer mais alguma colocação. Para mim, aqui a live é livre, não tem um tempo fechado, não. Fica tranquilo. Pode falar, pode brincar, é para ser leve, não é para ser uma live quadradona, uma aula chata, um negócio chato, é para ser bem gostoso mesmo. Eu fiquei contente de ver bastante gente aí de Itaquá. Como eu falei, eu tenho saudades, eu vejo também que tem alunos, ex-alunos, funcionários, advogados, professores, tem bastante gente aí passando. Isso, assim, dá bastante alegria e é gostoso que a gente está voltando para as aulas presenciais, né? Lá na IPD a gente voltou para a aula presencial, e se eu puder fazer uma propaganda aqui do nosso curso, o nosso curso agora ele tem um formato lá na IPD, a gente montou um formato híbrido. Então, o nosso curso, tanto a turma de terça e quinta como a turma de sábado, quinzenal, ela tem uma duração de 1 ano, mas sem perda de carga horária. Por quê? Porque a gente faz encontros telepresenciais. São atividades síncronas. Então, você tem atividades online,
mais síncronas, ou seja, telepresenciais, professor ao vivo dando aula, que vai ficar gravado, se alguém não puder depois assiste, e também presenciais. Então, o aluno hoje ele tem uma formação com a mesma carga horária, com a mesma qualidade, com essa flexibilidade, não é? Então, a gente conseguiu fazer isso, as aulas já voltaram no presencial, a IPD está com um prédio muito bonito, reformado, quem estudou lá antigamente ainda tinha carpete, hoje não tem mais Acho que carpete, não dá mais a doutora alergia. Elaine Navas estudou lá. Ela é sua aluna Estudou lá, antiga. foi minha aluna. Ela e o sobrinho dela foram meus alunos. Os dois foram meus alunos. E foram alunos muito bons, aliás. A Então, Elaine, quando eu tenho minhas dúvidas, é sim, ela que eu recorro. a doutora Elaine sempre muito estudiosa. E assim, é muito gostoso poder... Eu estou falando isso também para fazer um pouco de propaganda no nosso curso, claro, mas também por quê? Porque como a gente voltou no presencial, eu estou vendo todo esse povo de novo, é muito bom, sabe? Encontrar professores na sala dos professores, alunos em sala de aula, conversar, brincar, dar risada. Então, eu estou muito contente, eu agradeço muito o convite para Aí, ó, a minha participar. insistência valeu a pena, viu, professor? Sim, sim, sim. Eu confesso que eu ando um Eu pouco falava para assim, ele, eu sou brasileira, eu não desisto nunca. eu ando bastante, não é falta de vontade, mas assim, eu tô com muita atribuição e não tô dando conta, sabe? Porque eu também estou coordenando um curso de perícias médicas, eu sou coordenador jurídico de um curso de Meu perícias médicas. Deus. E isso tem dado muito trabalho para mim, porque a gente vai lançar agora uma segunda turma e isso dá muito trabalho. E mais atividade judicante, que também tem muito serviço, né? Não há como negar. Então, é por conta desse conjunto de fatores que a gente acabou se desencontrando em alguns momentos, mas o importante é que deu certo. E fica aí, portanto, a dica dos pedidos, né? E que se prove isso, né? Não adianta pedir, tem que fazer prova, e prova de qualidade, não aquela testemunha que fica em cima do muro, não sabe muito bem, eu acho que, eu penso que sim, não sei o que, eu não via, mas acho que era assim, não é? Aí fica difícil de ganhar, aí não ganha não, não ganha não. E eu sou duro na Bem concessão de sinceramente. justiça. E eu sou bastante duro na concessão de justiça gratuita, sabe? Sou bastante duro. Não tenho muita paciência com justiça Não gratuita, quero não. cair igual o doutor, não. Não quero. Eu quero o doutor para o Eu, meu vizinho aqui, tá bom. eu fico assim, eu sou bem rigoroso com essa coisa de quantificação do pedido. Eu acho que advogado, nenhum advogado é burro a ponto de não saber fazer uma conta. Claro que ele sabe fazer a conta. Por que não pode limitar a condenação ao valor do pedido? É o limite e o TST achar ruim, né? Mas... Esse é um outro ponto polêmico. Isso sim é polêmico, né? Fica a Isso é dica bem aí. polêmico aí, ó. Por isso que eu tô até quietinha, porque isso aí a gente tá proibido, assunto polêmico. Fica a dica para a sua próxima live. Mas é isso. Esse é o desvio, o acúmulo de função. Tem muito mais. Tem um artigo da LTR que eu publiquei há muito tempo, ainda acho que antes da reforma trabalhista. Depois pode ser que eu posso te encaminhar e você pode distribuir para os seus Ah, contatos. legal. Eu acho que eu tenho esse artigo em PDF, se eu não me engano. Eu não tenho certeza disso. E eu posso, então, aí eu tenho essa discussão toda muito bem explorada nesse artigo e fica mais fácil para o advogado aprender no sentido de assimilar mais e melhor do que numa conversa assim rápida aqui na live, não é mesmo? Se o doutor mandar para mim uma foto, a gente coloca, a gente junta no vídeo. Ah, Aí legal, dá para ótimo. juntar no final do vídeo. Eu mando sim, pode deixar. Gente, essa live vai ficar salva tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. No YouTube o canal é Desvendando os Seus Direitos, que é realmente para todo mundo ter acesso. Vai lá, curte, compartilha, segue a gente no nosso canal, coloca sininho, faz tudo que tem que fazer, que eu tenho que fazer minhas propagandas. Quem não está me seguindo aqui no Instagram, siga. O doutor aqui, ele pode também depois esclarecer dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem perguntar no direct que eu mando para ele, eu tenho bastante acesso, e aí a gente vai sempre tendo um direito melhor aí, uns pedidos melhores e mais bem feitos, para depois, quando chegar na mão do doutor lá no tribunal, aí ele vai falar, nossa senhora, olha que orgulho desse meu aluno. E eu posso voltar para Itaquá a qualquer momento também, né? Minha situação no tribunal é precária, a qualquer momento eu posso estar lá. E aí eu vou Quanto instruir os tempo é pedidos. daqui até Itaquá?
eu gasto mais ou menos 1h10, 1h20, mais ou menos. Que pego contra Campinas é 40 minutos, né? Campinas é mais perto. Campinas é mais perto. Eu vou muito ao teatro lá. Em Campinas. Porque, imagina, eu tô aqui na cara da Dom Pedro, pego a Dom Pedro, já Sim, entro o teatro no shopping. Sim, o teatro fica no shopping, né? Muito perto. Exato. Exato. É bem facinho. Muito então, bem. tá bom. Obrigada, professor, por ter aceitado esse convite, esclareceu. É um tema que não é polêmico, mas é um tema chatinho. E eu agradeço muito o doutor ter aceitado. Eu é que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. E aí, quando o doutor me mandar a foto do vídeo, eu colo aqui. Tá bom. Do livro. Do livro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem discutimos os sindicatos. Ô, Lauro, ele já foi até embora. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui. E quem não conseguiu ficar até o final, assistir desde o começo, vai ficar salvo aqui no Instagram e depois a gente amanhã já tá lá no YouTube, tá bom? Desvendando os seus direitos. Sigam a gente lá. Um beijo, tchau, tchau.